E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Prontos aí para mais uma série da oratória no meu dia a dia. E hoje a gente vai abordar um tema também que é tão interessante quanto todos os outros que a gente tem abordado aqui, que é a questão da alimentação, que é a questão da nutrição influenciando na oratória. Olha, pessoal, aqui, ó, Ariane, seja muito bem-vinda. Bom dia. A Mayra, ó, a Débora, a Alessandra, nossa convidada, já chegou aqui. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Então a gente vai ver hoje nessa série da oratória do meu dia a dia, que a gente procura trazer sempre alunos do curso de oratória aqui da Oratio, ou mesmo pessoas que fizeram o curso do empreendedorismo digital e participaram da Semana Empreendedor Digital, que foi o caso da Alessandra, para acrescentar ainda mais a esse tema tão vasto que é a oratória. Então, como é que a alimentação, como é que o que eu como pode me ajudar na hora de dar uma palestra, na hora da entrevista de emprego, na hora de me apresentar em público, na hora de falar com as pessoas. Então a gente vai ter a presença aqui hoje, daqui a pouquinho, de uma nutricionista para linkar isso. Como é que é? Que alimento pode me ajudar na hora de falar em público? Que alimento pode, às vezes, me detonar, me deixar mal? Quem aqui já não sofreu de dor de barriga, de prisão de ventre ou de diarreia, ou até mesmo já aquela espinha que aparece na hora da sua live, na hora do seu vídeo, na hora que você tem que apresentar algo, surge alguma espinha, alguma coisa que você não queria, ou tremor no corpo e tantos outros sintomas que aparecem no corpo. Então a gente vai poder abordar como é que a nutrição pode nos ajudar nisso. Então se você tem um amigo, tem alguém que precisa assistir isso, compartilha aí embaixo aí, ó, tem uma setinha, você pode clicar nela e você vai convidar o seu amigo para participar ao vivo com a gente aqui. E eu vou poder também ouvir as suas perguntas aqui, ó. Marcos chegando, o Pedro, a Fernanda. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui para essa live. E eu tenho certeza, assim, o tema eu achei super interessante. Na verdade, eu tenho achado todos aqui do canal, que é poder pensar na alimentação como uma forma de potencializar o que eu vou apresentar, o que eu vou falar, o que eu vou comunicar com os outros. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. E aí, como é que vai funcionar? Ao longo da live você pode fazer perguntas, você pode fazer questionamentos, você pode ir colocando aqui o que você queria saber ou mesmo comentar. E aí, durante as respostas da Alessandra aqui, eu vou estar lendo aqui, vou estar comentando e trazendo isso aqui para a gente. Então, pessoal, vamos dar início aqui, ver se a Alessandra já chegou. Alessandra, manda um oi para mim aqui, escreve algo aqui para eu poder te convidar para você participar ao vivo aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Ah, vamos lá. Manda um oi aqui para mim, Alessandra, escreve qualquer coisa aqui para eu poder te chamar aqui. Ah, tá bacana. Deve ter um outro jeito de fazer isso, depois você me explica como é que é. Vamos lá. Ah, parece que consegui chamar. Antônia Fabiana, seja muito bem-vinda, Antônia. Oi, Alessandra. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, E tudo ótimo. E aí, olha, é uma alegria que você tenha aceitado o convite para participar. Você que foi participar comigo da Semana Empreendedor Digital. As pessoas te estranharam um pouco, viram esse sobrenome Gulo também, que é Leandro Gulo, Pois Alessandra é. Gulo, né? Então, gente, nós somos primos. Ela fez o meu curso de empreendedorismo digital. Está querendo fazer o de oratório, ainda não fez, mas fez o empreendedorismo digital. E aí a gente que é um fruto da Semana Empreendedor Digital, que é uma semana que, inclusive, a gente vai ter a segunda rodada da semana que vem, que vai ajudar você, empreendedor, você que tem um negócio, é psicólogo, médico, engenheiro, barbeiro, mas que quer começar a atuar também nas mídias sociais, nas redes, principalmente por meio de vídeos, fazer vídeo, participar de lives. Então a Alessandra pôde participar com a gente. E aí, quando eu vi o tema nutrição, poder chamar esse tema nutrição para dentro da oratória e robustecer a oratória com a nutrição, eu não resisti. Sem contar que é um exercício prático do que a gente viu na Semana Empreendedor Digital. Então, Alessandra, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado aqui, tá bom? Ok, eu que agradeço. Eu sou Alessandra, como o Leandro já disse, o sobrenome entrega um pouco o nosso parentesco, né? Então, eu sou nutricionista e eu participei da Semana Empreendedor Digital e foi assim, totalmente enriquecedor, porque a gente pega detalhes que no dia a dia a gente não vê. Então, falando na internet, a gente acha que muitas coisas ficam para trás, né? Ah, isso não é na internet, as pessoas não vão ligar para isso. E realmente são detalhes que vão depois
depois enriquecer muito no seu dia a dia, nos stories que você grava no Instagram, e isso mudou muita coisa, as pessoas engajaram muito mais no Instagram. Foi assim, sensacional a Semana do Empreendedor Digital. Ah, E e dentro da semana, uma coisa que eu não te falei, que eu fiquei muito surpreso, é assim, não sei se vocês que estão aqui assistindo, aqui estão participando, a Ivanilda aqui, a gente às vezes tem o nosso trabalho, tem o nosso ofício, e a gente fica muito com aquela coisa, né, que santo de casa não faz milagre. Então, assim, eu nem ofereci o curso para a Alessandra, nem apresentei, nem nada. E ela pegou, se interessou, correu atrás, veio falar comigo, veio participar do curso, fez as aulas e tal. Então, olha, aqui eu nem falei com você particularmente, mas publicamente fiquei muito feliz de, assim, quando alguém da família da gente que vem participar, que vem usufruir do nosso trabalho, sabe? Isso para mim é um selo a mais de qualidade. Porque família geralmente é mais exigente. Acho que você experimenta isso na nutrição também. também, né? Que a nossa família você já sabe como é. E, e muita gente fala realmente, né? Esse ditado de que santo de casa não faz milagre. Mas é muito bom quando a família se entrosa nos trabalhos e um vai complementando o outro e a gente pode estar se ajudando nesse meio aí. Fala um pouquinho pra gente aí, você, nutricionista, como é que faz? Se apresenta um pouquinho, quem é a Alessandra, como é que é isso aí? Então vamos lá. Eu sou Alessandra, nutricionista, e trabalho mais na área de transtornos alimentares, compulsão. É uma coisa que aparece muito no consultório. É a Ah, galera que ainda desconta emoções na comida, na alimentação, ainda traz coisas muito antigas para a alimentação. E assim, não é algo que seja ruim, porque realmente a comida ela é lembrança, a comida ela traz história. Quem nunca, né? Quem não tem uma receita do bolo da avó que comia bastante, ou aquela reunião de família que não pode faltar a sobremesa de determinada tia. Então a comida ela tem muita história, ela tem muitas lembranças. E a gente não deve apagar essas memórias. Só que muita gente traz isso como emoções ruins e desconta na comida e de uma forma completamente negativa. Ou o contrário, né? A gente traz as duas vertentes, gente que desconta todas as suas emoções na comida e acaba comendo demais, e tem gente que não come, não consegue comer quando está nervoso, quando está se preparando para algum evento, como uma palestra, uma live, uhum. e aí acaba não conseguindo comer e isso faz mal na hora da apresentação. Então, os dois extremos não são legais. O bom é a gente ter um equilíbrio nesse ponto. Então, É, aqui e eu no vou consultório poder. aparece muita gente nessa vertente, estresse no trabalho, chega em casa, come demais, não consegue se alimentar nos horários de trabalho e por aí vai. Então, eu tento trabalhar o máximo com essa área aí, que é uma área que eu gosto bastante. E muito interessante que você coloca dessa parte do descontar da comida, seja comendo demais ou seja não comendo, como é que a emoção está conectada com a comida. E aí, dentro da oratória, eu acabo fazendo muito esse trabalho. Como é que a emoção está ligada com as nossas posturas corporais na hora de uma apresentação, de falar em público. Como é que o corpo é um reflexo, muitas vezes, do nosso mundo emocional. Bem interessante essa questão. Sim, o nosso corpo ele é um mundo, né? E aí a gente tem que é uma máquina, como eu digo, e a gente tem que estar alimentando da forma correta sempre para tudo fluir bem. E isso não é só em questão, porque muita gente vê nutricionista, né? Como emagrecer, eu tenho que emagrecer, ou então eu tenho. E não, é muito além disso. É você alimentar o seu corpo, as suas emoções, você se alimentar bem para tudo funcionar bem. Desde o início, desde a boca até tudo que funciona e até a gente excretar tudo aquilo que não precisa para ser absorvido da forma correta. E aí, Alessandra, entrando assim, no nosso tema propriamente, que é essa parte da alimentação, porque a gente gasta, assim, a gente investe muito tempo, Alessandra, se preparando. Eu vejo pelos meus alunos do curso de oratória, a gente investe muito tempo, isso não é ruim, isso é bom, se preparando para uma palestra. As pessoas entendem a preparação como simplesmente você sentar, estudar, ler o assunto, ir ao local do evento antes, conhecer o local do evento, saber um pouco sobre o seu público, isso tudo são ferramentas, são atitudes que nos preparam para palestrar, para apresentar em público, para trazer tranquilidade e segurança emocional para a gente. Isso é ótimo, não estou discutindo isso. Mas muitas pessoas não ainda conhecem o poder dos alimentos, de olhar a alimentação como também parte dessa preparação
para falar em público, para se apresentar, para uma entrevista de estágio e emprego, e tem muitas histórias desastrosas por aí. Se você já teve uma história desastrosa com a comida na hora de uma apresentação, você escreve aqui. E aí eu queria te perguntar, Alessandra, a primeira coisa que as pessoas não chegam no curso de oratória, que eu vou trabalhar essa parte da emoção, da linguagem corporal, isso tudo, que colocam muito é a questão da ansiedade, sabe? É essa ansiedade. E eu vejo o reflexo da ansiedade no curso de oratória, porque geralmente quem é muito ansioso, a pessoa vai falar e a pessoa, a pessoa não para respirar, porque a pessoa está muito ansiosa. Então, assim, sendo bem direto, a nutrição tem ferramentas, ou você traz para a gente conceitos, ou alimentações, ou qual dica que você dá para quem quer falar em público, até fazer uma live, como é que a alimentação pode ajudar a diminuir essa ansiedade e o que que a alimentação está, às vezes, potencializando essa ansiedade e eu nem parei para perceber isso. Como é que é essa relação aí da ansiedade com a comida? Então, o que acontece? Como eu falei, né, a primeira comparação que eu fiz é que o nosso corpo ele é uma máquina. Ele precisa ser alimentado da forma correta, assim como a gente tem no mundo, por exemplo, o carro. O carro, para ele funcionar bem, para ele aguentar o uso no dia a dia, a gente precisa alimentar com um bom combustível, tá sempre conferindo. E isso se compara a gente como? Com o que a gente come, com o que a gente ingere, os exames que a gente faz, né, os exames médicos, se compara a gente levar o carro na oficina para fazer uma revisão e tudo mais. Uhum. Então a gente tem que estar tomando muito cuidado quando a gente, por exemplo, nós vamos fazer uma viagem. O que que a gente faz com o carro? Leva num mecânico ou passa no posto, dá aquela olhadinha rápida, bota uma gasolina de qualidade, a gente até enche o tanque, né, para evitar de ficar na mão no meio da estrada. Então é mais ou menos a preparação que a gente tem para uma palestra, para uma live, para uma entrevista de emprego. A gente fica muito nervoso, ansioso. Então a gente tem que tomar um cuidado com o que a gente vai ingerir. Por exemplo, alimentos ricos em açúcar. Esses vão acelerar a gente, vão dar Uhum. aquele start. Porque, por exemplo, a criança, né? Todo mundo fala, não dá açúcar para essa criança, pelo amor de Deus, senão ela não vai dormir, deixa o açúcar para amanhã. E aí a gente toma esse cuidado e a gente esquece disso quando a gente fica adulto, né? A gente acha que não, a gente pode comer e tá tranquilo, eu vou dormir do mesmo jeito, eu tô cansado. Só que não é o que acontece muito bem, porque ocorre uma absorção ruim e aí isso vai gerar uma certa ansiedade. Até porque, né, a gente vai falar melhor mais pra frente sobre o nosso intestino. Ele é completamente ligado a isso. Então a gente vai absorver esse açúcar, só que aí a gente pensa logo em açúcar. Ah, não, isso tá só em doce, ou só naquele açúcar que a gente coloca no café, que é outro alimento que pode atrapalhar na questão da ansiedade. E aí a gente já pensa logo nisso, né? Não, o açúcar é só o açúcar que eu compro lá no mercado e coloco nas coisas. E não, tá num pão, tá num Ah, você... alimento escondido. E esses alimentos industrializados que a gente usa, não, vou tomar um suco de maracujá aqui, mas compro o suco de maracujá de caixinha, que tá cheio de açúcar e não vai fazer o efeito que o maracujá tem que fazer. Então a gente tem que se atentar ao que está escrito no rótulo daquele alimento, para poder se preparar da forma correta. Então, vamos é, tentar aí, né? é interessante essa parte do açúcar, né? Quando a gente pensa nessa teoria da evolução, a teoria que tem hoje mais aceita do homem, vem do macaco, isso tudo, os homens das cavernas, você pensa que o açúcar, que o doce, que era encontrado na natureza na forma, por exemplo, do mel, mais abundante no mel, não é uma coisa que o homem das cavernas tinha acesso a todo momento, né? Algumas às vezes ele encontrava esse açúcar, esse doce. Então, esse doce é uma energia mais rápida para a pessoa, não é? Sim, é uma fonte de energia. Por exemplo, atletas, já existem suplementos que são ricos em glicose, em vários tipos de açúcar, específicos para aquele momento de prova. Ele tem toda uma preparação e aí ele utiliza desses suplementos. Então, para quem, né, para a questão que você está me falando, da ansiedade, não é legal, porque vai dar aquela acelerada, não vai te preparar da forma correta. E aí vem que você não vai ter uma boa noite de sono, que é outro agravante para você no dia seguinte estar bem para falar com o público, estar bem para atender as dúvidas daquele público que vai te ouvir. Então, o ideal é a gente ter cuidado com os alimentos que vão ser consumidos com relação ao açúcar, mas não só ao açúcar que a gente está vendo, mas também ao açúcar escondido naquele macarrão que você vai fazer,
naquele pão que você acaba comendo e por aí vai. Deixa eu só desligar aqui, ó, peraí, o computador fazendo barulho aqui. Mas olha só, então assim, por exemplo, se eu tenho uma palestra, tenho uma atividade, tenho algo que eu vou falar em público, provavelmente eu já estou ansioso. Então assim, Sim, eu tenho que tomar cuidado que quando eu chegar lá, provavelmente vai ter uma mesa posta de coffee break, disso tudo e tal. Então, pelo que você está falando aqui, eu já, claro, previamente já evitar, mas na hora também começar a evitar o consumo de açúcar. Naquele momento, que não é só açúcar branco, né? Então, quer dizer, se eu ver um exato. pão, é isso? Se eu ver um É, pão lá na sim. mesa. Se você tem que tomar um cuidado maior e se atentar ao que o seu corpo vai te dizer. Porque assim, não é o mesmo alimento que vai me fazer mal que vai fazer mal para você. Muitas das vezes não, você vai sentir um conforto em comer aquilo ali. Então, viu aquela mesa, a gente logo fica, já tá nervoso. E aí quer descontar na comida, a gente já vê, ah, não vou beliscar uma coisinha aqui e ali enquanto a palestra não começa. Assim, vamos tomar um cuidado maior ao ver aquela mesa toda. Opte por uma água ou um suco, desde que não seja de caixinha, um suco mais natural. As torradas são uma boa pedida, porque não tem grandes quantidades, você não consegue comer grandes quantidades antes. A mesma coisa o pão, ah, quer comer um pãozinho? Sempre vai ter aqueles pãozinhos menores, né? Então opta por aquilo ali, não passa coisa derivada do leite, porque também não é muito legal para a voz, né? Ah, E não é não? aí Do leite? Como é não, que é leite essa? não. Por Então, o que quê? acontece? Os derivados do leite, para aquele momento não é bom. Não é que não seja bom para nossa saúde, mas para aquele momento que a gente precisa usar muito a nossa voz, que a gente precisa se expressar muito bem, as nossas cordas vocais têm que estar preparadas. E o leite, os derivados do leite, do açúcar, do chocolate, eles não ajudam, porque eles acumulam muco nas cordas vocais, eles ajudam o transporte de muco. Então vai ficar retido ali e a gente não vai ter muita força para falar por Ah, muito tempo. fica aquela voz mais pesada, né? A voz E fica isso, a mais gente fica com uma pesada. dificuldade e vai demandar um esforço maior para a gente poder falar. Então, ó, viu lá na mesa, tem o café com leite, tem o suco, tem a água. Se puder optar pela água, ok. Se quiser um suco, uma quantidade pequena. Viu o E requeijão? Corre dele. por que o requeijão correr? Também, o derivado do Sempre tem leite. E coffee. aí Ah, vai é, dar porque uma. sempre Sempre tem tem coffee aquelas break, né? pastinhas, essas Sempre coisas tem. assim no coffee break, porque são coisas mais fáceis que todo mundo gosta, mas aí o palestrante pode correr disso aí. Olha só que a gente está vendo, gente. Então, olha só, o açúcar ele vai mobilizar em você o que uma energia, uma nitroglicerina, por assim dizer, uma coisa, pá, É, mas assim, é aquela combustão, né? Aquele combustível que você precisa na hora, de emergência. Pá, vai sim, na e eu hora. vejo assim, quando as pessoas vão falar em público, as pessoas já chegam meio nervosas, tudo novo, isso tudo. Então a pessoa que está muito agitada, como é que essa agitação aparece lá no palco ou lá numa apresentação, numa reunião? A pessoa fica andando para frente, para o lado, para o outro, para o lado, para o outro, para frente, Tira para o trás, microfone, né? a pessoa não mexe, tira o microfone, porque ela está agitada, tá igual aquela criança hiperativa. Então, que é a professora, igual a Maria, que está aqui nos acompanhando também, antes de uma aula, ainda mais que vai ficar 40 minutos falando por aí, evitar leite, evitar o consumo desses alimentos que tornam a sua voz mais pesada, vai te dificultar isso, de açúcar que vai. É claro, se você chegar lá assim, já cansado, sem energia, isso tudo, talvez o açúcar seja uma boa Realmente vai te pedida. ajudar, sim. O que eu digo, a questão desses alimentos que trazem uma energia maior é evitar no dia anterior, porque vai impedir o seu sono, e uma boa noite de sono também é muito importante para a nossa ansiedade. Vai impedir que você esteja calmo e tranquilo para assimilar aquilo que você está estudando para falar no dia seguinte. E aí, por exemplo, acordou, tá mais cansado e tudo mais, toma um cafezinho com um pouquinho de açúcar que vai dar uma acordada boa. Olha, e você falou de uma coisa interessante aí, que é a questão do sono, né? Como é que é o sono? Por exemplo, muita gente que vai falar em público, inclusive fazer uma prova, alguma coisa assim, algo que demanda muita atenção, geralmente a pessoa é acometida da tentação, até que vai fazer um concurso público, algo assim, a pessoa fica o quê? Vara a noite estudando, na Toma semana da café. prova, tomar café, na semana da prova, na semana da palestra, na semana da apresentação, a pessoa vara a noite estudando, dorme pouco, quer estudar mais e mais e mais. Então, assim, vale a pena não valorizar tanto assim o sono para uma apresentação, isso tudo ou é um outro ponto de atenção que eu tenho que ter? Como é que é isso? Como é que é a relação do sono?
A gente tem que ter bastante cuidado, porque o nosso sono, por exemplo, né, voltando ao assunto do carro, quando você vai pegar uma estrada, você quer descansar melhor para no dia seguinte você estar atento à direção, e aí você tem que estar no seu estado de atenção ali para dirigir, pegar. Alessandra? Ah, saiu aqui, ó, até tá voltando aqui, peraí. Alê? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ou será que sou eu que saí? Peraí, pessoal. E agora eu não sei se saiu ou se foi eu que. Alessandra? Opa, tivemos um probleminha aqui. A Alessandra saiu. Deixa eu chamá-la de novo aqui. Peraí. Ah, Alessandra. Cadê ela aqui? Peraí, Alessandra, não some não. Vamos lá. Pronto, mandei o convite para ela aqui. Pessoal, estão me ouvindo aqui? Ah, o Luiz Rocha. Voltamos, voltamos. Então, Ale, tá me ouvindo? Tô, só não tá aparecendo aqui para mim, mas vamos lá. Tá, então vamos lá. Então, aqui tá legal. Então, você estava falando do carro, né? Que o carro, são duas coisas. O carro vai exigir uma calma, uma tranquilidade de quem Sim, está aquela dirigindo, pausa, né? de atenção e também do próprio carro, porque se eu fico usando muito o carro, gastando muito o carro não descansa e depois eu vou encarar uma viagem de 9 horas com o carro, também é complicado. Sim. Então, você está falando do sono relacionado ao estado de atenção. Fala um pouquinho disso pra gente. Isso mesmo. Porque se a gente vai se preparar para uma prova, para uma palestra, para uma live, seja para o que for, nós temos que estar descansados. Porque se a gente passa a noite inteira, quem já fez isso, né, até pode deixar aqui nos comentários, de passar a noite inteira estudando, pegar aquele material, não, agora eu estou pronto para minha prova. Chega no dia seguinte, está muito cansado, não consegue ficar atento, e aí a prova vem aquela nota que é uma bomba, né? Aí a gente fica, poxa, mas eu me dediquei a noite inteira, eu estudei e não consegui atingir a nota que eu queria. Então é muito por isso, pelo estado de atenção. Então, às vezes, até a questão da memória, da gente ter um branco naquela palestra do que a gente ia falar, é simplesmente o cansaço da gente ter tido uma noite muito agitada. Sim, e aí, por exemplo, você está falando aí disso daí, eu estou lembrando aqui das minhas aulas de oratória, que assim, o ponto-chave do meu curso de oratória é trabalhar o estado de percepção de atenção, que pelo que você está falando vai se influenciar diretamente pelo seu sono, pela qualidade do seu sono. Porque o que eu Exato. vejo nos alunos, eles vão falar em público, quer dizer, antes de chegarem ao curso, na hora que eles chegam e se apresentam, eles falam, aí quando eu pergunto para alguns assim, você usou vício de linguagem? Aí a pessoa, não, não. Aí todo mundo começa a rir. Quer dizer, porque ele usou um monte de vício de linguagem. Ou eu pergunto, como é que foi sua movimentação aí do palco falando, do corporal? Aí ele, não, foi tudo bem. Aí todo mundo começa a rir, porque a pessoa ficou o tempo todo assim, mas ela não se Ela não percebeu. percebe. Quer dizer, o estado de atenção dela estava muito baixo. E ela não. Eu falo pra gente, não adianta, você pode saber, vou até ensinar para vocês as técnicas e tal, mas se você não souber, tiver a arte de se perceber, de se enxergar, como é que você vai usar uma técnica que você não está conseguindo ver a necessidade dela? Então, pelo que você está falando aí, Alessandra, entra muito essa questão de você estar descansado para você favorecer seu estado de atenção. Isso às vezes me faz lembrar o seguinte, de prova. Quantas vezes eu ia fazer uma prova na universidade, na faculdade de engenharia, e aí eu estava muito cansado, porque eu ficava estudando direto, e quando a gente está muito cansado, parece que o nosso cérebro fecha o raciocínio, né? Fica mais debilitado. E aí eu saía da prova, eu ficava, cacete, aquela questão, putz, era isso! Pô, como é que eu não lembrei disso na hora? Então isso tem a ver com o sono também. Sim, com o nosso estado de atenção está totalmente ligado a isso, ao nosso sono, ao nosso descanso. E aí, assim, às vezes acontece muito em prova, aconteceu muito comigo na faculdade também, de, por exemplo, viajar a noite inteira e aí estudar para a prova quando chegava em casa de madrugada, e aí no dia seguinte ainda tinha que trabalhar e tudo, e chegar à noite e fazer prova. E aí chegava, fazia a prova e tal, aí saía e todo mundo, tá, vamos comparar as questões, o que que você colocou em tal questão? Você não lembra. Você fez a prova mecanicamente, porque o seu cérebro já estava assim, cara, vai dormir,
vai descansar, você não tá bem. Então, assim, acontece isso também quando a gente fica doente. O nosso corpo, ele implora, pelo amor de Deus, vai deitar na cama e ficar em repouso, porque eu preciso me recuperar. O nosso corpo, ele é Aí muito entra, sábio, então... aí entra esse caso que você falou do carro, né? Se eu dirijo sem ter dormido, sem ter descansado, a chance de eu. Desculpa. Não é corona não, tá, gente? Acho que é gripe. E aí, engraçado, se eu estou dirigindo e não descanso o corpo antes de dirigir, a chance de eu dirigir mecanicamente, não perceber a estrada, não perceber o que está acontecendo e com isso ficar mais propenso a um acidente é maior. Então, assim, se meu estado de atenção não está bem ali na hora, a chance de eu falar o que não devia falar numa palestra, tomar uma decisão precipitada, é muito maior. E aí, Sim. Alessandra, esse do sono a gente começa a conectar com açúcar também, né? Porque assim, se eu comer muitos alimentos com açúcar, que é açúcar refinado, e você falou muito bem, não só o açúcar branquinho que a gente compra industrializado, mas também esse açúcar que está nos alimentos. E às vezes as pessoas falam, não, vou comer só fruta, né? Porque fruta não tem açúcar. Tem essa história? Tem, acontece muito, né? A pessoa fala, ah, mas eu não. A minha glicose tá alta, né? Quando eu pego algum exame aqui, mas por que que tá alta? Eu como tão bem, eu como fruta todos os dias. Ao invés de comer doce, eu como fruta. E aí você pergunta, né, a quantidade, aí a pessoa vai falar, ah, eu chupo 4 laranjas toda vez no intervalo do lanche. E aí que a gente entende, né? Porque assim, tudo é um equilíbrio, tudo é ver a quantidade que a pessoa necessita consumir. Por exemplo, eu vou sempre dar esse exemplo do carro porque é nítido, assim, nosso corpo funciona do Uhum. mesmo jeito. Não adianta a gente encher a gasolina, ela tem um limite. Ela tem uma quantidade que a gente tem que botar de gasolina para encher o tanque. Aquela quantidade ali é o quanto a gente vai conseguir andar e tudo mais. Então não adianta a gente se entupir de coisa que o nosso corpo ele não vai dar conta. Então tudo tem que ser calculado de acordo com o seu peso corporal, de acordo com a sua gordura e por aí vai. E aí entra a individualidade de cada pessoa, né? Não adianta que tudo que eu tô falando aqui são dicas, são ideias que a gente pode, assim, cuidados que a gente pode ter antes de uma live, de uma palestra. Mas a intenção mesmo é que você procure um profissional da área de nutrição para poder estar te ajudando cada vez mais específico e a entender suas necessidades. E aí, Alessandra, muito bom essa sua colocação. Realmente, aqui são dicas gerais que estão procurando atender a muitas pessoas, mas cada organismo é um organismo que merece um olhar mais atento. Mas vamos lá, Alessandra, já, poxa, eu vou ter uma palestra, tenho uma apresentação importante, então já estou maneirando na quantidade de açúcar, tanto o refinado quanto em alguns alimentos, para que aquilo não seja uma fonte de ansiedade para mim também muito grande, porque eu já estou normalmente propenso à ansiedade, então aquilo não seja. E é engraçado, tem alguns organismos que às vezes a pessoa não come tantas essas coisas, mas que o próprio organismo já produz isso tudo também, até acima. Mas eu não vou entrar nessa seara, não. Então já estou aí me controlando, já estou alertado de quando eu chegar para palestrar, vai ter aquela mesa bonita de coffee. Então, assim, se eu sou palestrante, eu tenho que pegar leve naquela mesa. O bom é que eu já coma antes, porque aí se eu comer antes, eu tenho como escolher os alimentos que eu Sim, vou você tem um comer. controle maior do que vai ser preparado, de como você preparou aquilo ali, então você vai estar mais seguro. Sim, sim. Então, assim, preparo antes. Aí vamos lá. Estou fazendo isso para lidar com a ansiedade. Mas ao longo dos 2, 3 dias antes, eu não estou conseguindo dormir. O sono está muito difícil para mim, apesar de eu saber da importância do sono. Existe algo que eu possa comer, alimentos que eu possa comer ou evitar, tudo que me ajude nesse sono? Como é que é isso? Sim, a gente tem várias opções no mercado, né, de como a gente pode trabalhar e cada vez mais próximo do natural, porque assim existe muito, né, a utilização do calmante, muita gente, né, apela aí para um calmante, toma e aí não consegue nem estudar para a palestra, não descansa completamente porque o cérebro tá ali trabalhando no que eu tenho que falar. E aí assim eu procuro dar opções o mais natural possível para a gente cada vez acabar mais com esse consumo de medicamentos, né? E tá tudo bem para quem consome também de forma controlada, orientada por médicos e tudo mais. Só que assim, vai fazer uma palestra amanhã, tá muito nervoso, já tem uns 2 dias aí que não dorme, tá preocupado. Eu preciso dormir hoje para amanhã estar descansado.
Sabe aquele maracujá que você fez um suco de manhã para tentar se acalmar? Não joga a casca fora. Lava bem a Olha, casca, deixa de molho. Ah, mas tem a preocupação do agrotóxico e tudo mais. Tem N receitas na internet, vocês podem procurar aí, dar um Google, o famoso Google que a gente dá, lógico, em fontes confiáveis, de produtos que podem diminuir o agrotóxico daquela casca e tudo mais, para quem não tem acesso aos orgânicos. Então vamos lá, fez o suco de maracujá, usou a polpa do maracujá, tomou aquele aham. suquinho durante o dia, já conseguiu dar uma acalmada. Para dormir, geralmente o chá, a coisa mais quentinha, ele dá uma desacelerada, né? Até o banho quente, todo mundo fala que já dá uma acalmada. Então, pegou aquela casca do maracujá, tirou ela todinha, coloca na água fervendo, faz aquele chazinho, toma antes de dormir que vai ser uma beleza. Ah, mas eu não comprei maracujá, eu não fiz o suco, como é que eu vou fazer? Em lojas de produtos naturais já vendem o extrato seco, tanto de passiflora, que já é um composto que vai te ajudar bastante a desacelerar, a acalmar essa ansiedade. Tem o extrato do maracujá, tem N produtos próprios para a ansiedade, então não tem para onde correr, mas assim, é bem fácil e dá uma acalmada boa para você fazer sua Isso, palestra. isso é bacana porque assim, eu já vi, tem pessoas que falam assim, ah, antes de fazer minha palestra, eu catei lá, dei umas 2 gotinhas da minha mãe, do Rivotril da minha mãe, e tomei. Veja, eu não estou aqui dizendo que o Rivotril é ruim, nada disso. Todos os medicamentos, todas as drogas lá têm o seu propósito. Mas é você ter a concepção que quanto mais medicamento eu tomo, maior vai ser a dose nas próximas vezes para que ele faça o mesmo efeito. Então, pelo que você está colocando, Alessandra, é bacana eu tentar ir para uma medicina um pouco natural para deixar lá o Rivotril por um momento realmente que ele vai ser importante. E aí eu Exato. tentar, não é isso? E tentar me É, acalmar com o que está mais à mão. sim, o que está mais fácil, o que está mais natural, o que não vai ser tão prejudicial à nossa saúde, porque até os próprios médicos, eles limitam, né? Quando a gente pega uma receita, que a gente está com uma gripe ou algum problema de saúde, sempre tem uma data limite para a gente tomar aquele medicamento. Então, nada a gente deve fazer o uso contínuo sem prescrição médica. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, essa história de, né, peguei o remedinho lá da minha mãe e tomei é muito perigoso, porque a gente não sabe quais os compostos a gente tem alergia, o que ele vai causar no nosso organismo, e aí, dependendo, a gente tem até que cancelar a nossa palestra por conta de algum Sim. problema de saúde. Então, vamos Ó, ó, tomar muito olha que, cuidado. le- Olha que legal, até cancelar a nossa palestra. E às vezes acontece, gente, queria ver que já aconteceu com vocês comentam aqui, tá, gente? A pessoa tem dor de barriga, olha que coisa, dor de barriga na hora da palestra. A gente já está vendo aqui contigo o ticket, você que chegou agora, a gente viu a questão da ansiedade, a questão do sono. Basicamente, sim, a gente investiu muito tempo aqui numa preparação para a palestra. Aí, Alessandra, apesar de todos esses cuidados, chega na hora daquela dor de barriga, tal em mim. Como é que eu posso lidar com isso na hora? Da onde vem essa maldita dor de barriga na hora que eu tenho que falar em público, na hora que eu tenho que me apresentar? Tem algum órgão envolvido nisso? Como é que é isso? Fala um pouquinho pra gente aí. Vamos lá, né? É um órgão que a gente não dá muito valor. Vou fazer um suspensezinho aqui. A gente não. Parece que a gente ignora a existência dele até que ele se manifeste, entendeu? Então, parece que ele não existe ali, que ele só tá ali. E aí é o que acontece, a dor de barriga, que é o nosso intestino. Aí que a gente lembra aí, meu intestino, olha, tá me dando dor de cabeça logo agora. O intestino ele é um órgão muito importante. Às vezes a gente dá, né, muito valor ao cérebro, ao nosso rim. A gente vai lembrando de vários órgãos e o nosso intestino tá lá. A gente não tem o menor cuidado. A gente só lembra dele quando tá com dor de barriga ou então quando ele tá preso que dá aquela dor. A gente não valoriza o nosso intestino. E é uma coisa que a gente deveria valorizar, assim, a nossa vida inteira. Porque ele está diretamente ligado com o nosso cérebro. Ele sente totalmente as nossas emoções. Existem neurotransmissores que são ligados diretamente e já tem Olha, vários problemas de saúde relacionados a isso. Na faculdade mesmo eu fazia muitos estudos com o autismo e a ligação dele ao intestino e por aí vai. E isso não seria diferente no nosso nervosismo. Os nossos sentimentos estão ligados a ele, então ficou nervoso, pode ter certeza que ele vai aparecer, seja prendendo ou soltando. Mais uma vez falando que nós somos indivíduos
né, diferentes um do outro, então o nosso intestino ali é a nossa digital, ele vai ser diferente. Então a gente tem que prestar atenção a ele, né? Porque esses neurotransmissores, quando a gente fica nervoso, Uhum. ansioso, triste, eles vão se ligar diretamente à peristalse do intestino, que é o movimento que o intestino faz Ah, para as aquele nossas movimento. fezes saírem. É como se fosse ali várias pessoas numa maquininha Uma funcionando. esteira, né? Dá uma esteira, né? Isso aí, é uma esteira e vai lá, cada um vai trabalhando da sua forma, cada um tem a sua função. O que seria esse cada um, que são essas pessoas, né, que estão lá trabalhando no nosso intestino, esses seres, né? Na nossa natureza existe a fauna e a flora. No nosso intestino não é diferente, existe a flora intestinal. E por que esse nome, né? Por que a gente usa a flora intestinal? Todo mundo fala disso. Que raio é isso? O que a gente tem que fazer para melhorar a flora intestinal? E aí é o que eu falei, a gente só lembra quando ele dá algum alerta. A flora intestinal são tem vários bichinhos lá dentro. Uns são do bem, outros são do mal, né? Tudo tem que ter equilíbrio. Olha. Então a gente tem que povoar com coisas do bem. Como que a gente faz para esses do bem, né, se multiplicarem? Se alimentando bem. Não existe uma pílula mágica para nada disso que a gente está falando aqui. Não existe uma pílula mágica para ansiedade. Não existe uma pílula mágica para o nosso intestino funcionar perfeitamente, para a nossa saúde, né? A gente tem que estar cuidando com o tempo, consumindo fibras, se alimentando bem, da forma correta. Então, assim, o nosso intestino a gente tem que dar muito valor a ele por conta disso. Para essa peristalse funcionar, vai muito de indivíduo para indivíduo. Mas, no geral, a gente tem que estar com bom consumo de fibras, né? Que está lá nas verduras, nos legumes. E aí existe também os vilões. O que a gente faz, né, que acaba piorando e aumentando essa quantidade de vilões que estão lá no nosso intestino? É os alimentos aí que a gente fala, não, mas eu me alimento bem, eu como fruta, eu não consumo, eu não boto sal na comida, mas compra aquele temperinho pronto e coloca lá, acha que Nossa, o tá Sazon, tudo né? Famoso bem. Sazon. Isso aí. A gente acha que não, mas eu Aginomoto, né? como com sal. Aginomoto. Esse aí, não, eu vou Que maciar minha aquele, carne aqui. Como é que aquilo, vai? aquilo, aquilo na pipoca é uma delícia, gente. Aquele Aginomoto. Realmente, também acho. Mas é um perigo para nossa saúde, porque ele é um sal disfarçado. A gente acha que está tudo bem. Não, isso aqui não faz mal, não. A gente não se aprofunda nos alimentos, né? Outra coisa também que a gente costuma consumir muito, né? Pela facilidade, pela correria do dia a dia, são os alimentos prontos. Não, mas eu não boto sal na comida, eu não tenho nem saleiro em casa. Mas aí compra aquela lasanha que é só botar no micro-ondas, 15 minutos ela tá pronta. Aquilo lá é uma Nossa. bomba para a nossa saúde, para o nosso intestino no geral, consumindo gordura, sal e também o açúcar disfarçado ali. Porque como que aquele alimento vai durar tanto tempo na prateleira sem um aditivo químico, sem bastante sal, sem bastante açúcar? Como que funciona isso? A conta não fecha. Então, é nesses alimentos disfarçados que a gente acaba alimentando mal o nosso intestino e aí dificultando esses operários que estão lá de trabalharem no nosso intestino. Entendeu? E olha que bacana, o Luiz aqui, o Luiz Rocha comentou aqui, muito boas as dicas, e ele falou aqui um pouquinho antes que essa questão do maracujá, que ele já toma, que ele já faz isso é muito bom, Luiz. Muito legal. A Maria comentou assim, e o vinho? Segurem um pouquinho a resposta aí. Então, gente, se você tem um amigo que está precisando ouvir essa palestra aqui, essa live aqui, convida ele, clica na setinha aí embaixo, apontada aí para a nossa direita aí, convida ele para participar e fica 24 horas aqui disponível. A Alessandra saiu de novo, acho que a internet não está muito legal para ela lá não. Bom, enquanto ela volta, é interessante a gente perceber isso, né? Como é que o nosso intestino, ele tem soldados, tem ali operários que quem vai decidir quais operários ficam, quais operários vão embora, somos nós. Porque à medida que você se alimenta, esses operários vão estar trabalhando e vão estar produzindo. Vão estar produzindo ali, realmente tirando os alimentos ou colocando os alimentos. Aqui, tem mais aqui. Acho que a Alessandra já. Alegulo, vamos lá. Então a gente que escolhe o que a gente se alimenta, que a gente escolhe como vai ser a nossa flora intestinal. Ah, Travou tudo de voltamos. novo aqui. Hoje É, tá. olha que eu faço, 10 horas da manhã para evitar o horário de congestionamento das lives, hein?
Pois E aí, é. Alessandra, dessa parte do intestino, que tem, pelo que eu entendi aí, tem um aspecto muito importante com relação à produção da serotonina, da dopamina, que são hormônios que estão ligados ao bem-estar, isso tudo. E é engraçado a gente ouvir expressões, né? Como é que a nossa fala está muito ligada com isso. Às vezes a pessoa fala assim, fulano, você está enfesado. Quer dizer, você está nervoso, ó, enfesado, quer dizer, você está cheio de fezes. Olha que coisa. E uma pessoa, Verdade. e uma pessoa cheia de fezes, ela não vai ficar bem, ela não vai ficar contente, não é Não. isso? E Sim, aí, e está Alessandra, diretamente ligado ao nosso humor. Já existem estudos de que a depressão muitas vezes está ligada à saúde do nosso intestino. Não diretamente, mas sim que um pode auxiliar o outro. Né? Você então, cuidar da saúde intestinal ajuda também no seu humor e, consequentemente, na depressão. Alessandra, eu queria te perguntar uma coisa. Vamos lá. Tem pessoas que, quando ficam muito nervosas, elas têm a tendência a ter dor de barriga. Tem outras que, quando ficam muito nervosas, têm a tendência a prender o intestino. Como é que a gente pode ajudar cada uma desses casos aí? E Maria, vai a gente poder do vinho depois, tá? Fica tranquila aí. Se Tá quiserem bem. comentar alguma coisa, perguntar, coloquem aqui, tá, gente? Como é que é isso? Eu tenho um problema de intestino solto. Quais os cuidados que eu tenho que ter com o meu intestino, principalmente na hora de dar uma palestra? Então, só dando uma entrada nisso aí, isso começa na nossa boca. Tem gente, não sei, né? No curso pode aparecer bastante. Tem gente que tá nervosa, tá numa. Ai, meu Deus, o Leandro me chamou para uma live. O que que eu vou fazer? Não consegue comer. A pessoa não consegue, a comida não desce, a pessoa fica nervosa. E isso começa aqui, na nossa boca, né? Não seria diferente no intestino. Assim como tem gente que quando falou, Leandro vai me chamar para uma palestra, meu Deus, amanhã tem a aula dele, eu tenho que me apresentar, o que que eu faço? E aí dando a comer e pronto. Aí chega no dia seguinte não consegue nem aparecer na aula. Então, assim, isso começa na nossa boca, tudo tá ali. Então, o que a gente ingere vai interferir lá no nosso intestino. Então, vamos lá. Quem tá com o intestino solto, o Leandro chamou amanhã para a live, soltou o intestino. E agora, o que é que eu faço? Opte por alimentos mais secos, assim também nas frutas. Por exemplo, né, como eu falei do açúcar, o açúcar ele fermenta, ele vai dar aquela fermentação no intestino. Então é bom evitar o açúcar até escondido nos alimentos, entendeu? Então assim, evita. Ah, tem aquela torradinha, né, a famosa torradinha com um chazinho, já junta o chazinho da ansiedade, o chazinho do maracujá. Então, opta pelos biscoitos mais secos, evita, corre dos queijos, dos leites, porque assim, a nossa flora intestinal, ela vai estar prejudicada nesse momento de ansiedade. Então, ela não vai produzir enzimas o suficiente para degradar a lactose. E aí Hum. existe a intolerância momentânea. Então tem gente que vai, consome um café com leite, alguma coisa e piora a dor de barriga. Então esquece os derivados do leite naquele momento e opta por alimentos mais secos. O suco detox nesse momento tem que dar uma parada também, né? Porque a pessoa pensa assim, suco detox, é coisa verde, é coisa natural, e toma. E a pessoa já tem a tendência a soltar tudo. Faz bem, faz mal? Como é que é isso? Então vamos lá para o tal suco detox, né? O tão desejado por muita gente. Ele não é que ele faça mal à saúde, mas a gente não está intoxicado com nada, até porque o nosso corpo faz isso naturalmente. Ele libera as toxinas ruins pelo nosso corpo, ele está programado para isso. Então não é um suco detox que vai eliminar aquilo tudo num dia só. Não, um dia antes eu vou tomar um suco detox e vou para nutricionista. Gente, não vai funcionar, entendeu? Então, assim, nada melhor do que um suco natural. Opte por frutas, né, que a gente já conhece lá, ó, de muitos anos atrás, que a avó já falava, come goiaba que prende, banana, essas coisas vão realmente te ajudar. Evita fazer muita mistura. Vai pelo fácil, porque vai te ajudar melhor a prender esse intestino solto. Lembrando que a gente está falando do intestino Sim, solto. sim. E quem tem o intestino preso. Eu, quando fico nervoso, fico com o intestino muito preso, né? E não é legal eu ir para uma palestra tudo levando esse peso extra comigo. E aí, como é que eu faço? Fico nervoso, fico com o intestino mais preso. O que que eu posso fazer para ajudar o meu intestino antes até mesmo a estar soltando o intestino? Porque uma coisa que eu quero entrar com você aqui é que essa relação do intestino, da quantidade de fezes que ficam dentro de mim também, vai influenciar na pele também.
E a pessoa quer certeza. estar bonita, aí quer recorrer ao filtro do Instagram, isso tudo, para não aparecer aquela espinha e tal. Mas vamos lá, a gente vai entrar na pele daqui a pouquinho. Mas me fala aí, tem lá o intestino mais preso, o que que eu posso fazer? Então, vamos lá. Intestino preso significa o quê? Você tem que ficar atento a algumas coisas, né? Alguns sinais que o seu corpo vai te dar. Muita coisa que gente ignora. Eu canso de falar, gente, é natural, saiu de você, tá tudo bem. Que é olhar as fezes quando você vai ao Olha, banheiro. Ninguém é olha, olhar todo mesmo, mundo levantar, ignora. levantar a tampa do vaso e quando levantar, olhar? Tem gente que tem pavor de olhar para o vaso. Não, tá tudo bem. Olha lá suas fezes dentro do vaso. Porque ela vai te dizer muita coisa. Por exemplo, você falou do intestino preso. O que acontece muito é a pessoa ter dificuldade de ir ao banheiro, de sentir dor na hora de evacuar. Então, isso acontece por quê? Um alerta que seu corpo está te dando. Vai beber água, que aqui embaixo está difícil, a gente está precisando de água para trabalhar. A gente não está conseguindo trabalhar. Aquela questão que eu falei da peristalse, do nosso intestino conseguir fazer o movimento de Aquele. empurrar nossas fezes, Aham. dele conseguir amassar, é a questão da água. Só o que está faltando para aqueles operários trabalharem dentro do nosso intestino é água, eles precisam de água. Então, é você dar aquela levantadinha no vaso e olha lá, fala, Mas hoje como é que eu tá mais olhando eu sei que tá faltando água? O que que eu vejo lá que vai dizer que fezes tá faltando? secas, em bolinhas, quando a gente solta ela mais separada, ou então que a gente vê que ela tá mais no fundo, que ela tá muito seca, Ah, que ela quando tá ela afunda, precisando de fica lá água. no Fundou, fundo. tá lá no fundo do vaso, tá seco, bebe bastante água que tá difícil. E aquela dificuldade de evacuar mesmo, aquilo é o primeiro norte que você tem que saber que tá faltando água, tá faltando fibra, é uma recomposição da sua flora intestinal. Então você precisa de tudo isso para estar tudo funcionando normalmente. Que bacana. E se tiver igual aquele líquido, aquele chocolate, aquela água, cera toda, é um sinal de que que eu posso fazer? Então, ou você consumiu alguma coisa que prejudicou o trabalho desses operários, já pensa logo. O que não é saudável não vai ajudar eles. Então a gente tem que estar atento ao que a gente está consumindo e está faltando fibra, né? No caso que a gente tem Hum, dois tipos de fibras, a solúvel e insolúvel. Eu explico melhor depois aqui. Se alguém quiser, é só chamar no direct aí e perguntar que eu falo melhor. Mas é porque é muito individual isso, então não tem como dar nenhum geral aqui. Mas, por exemplo, a maçã, né? Para o caso de você estar preso, a maçã, né, com a casca, vai te ajudar a fluir lá o seu intestino preso, né? E, aliás, solto. E a maçã sem a casca, ela já ajuda no intestino preso. Ela vai ajudar a fluir aquilo tudo que lá. bacana. E aí, Alessandra, a gente está falando que a questão do intestino preso ou solto, seja isso. Você tinha me explicado um pouquinho antes da live que o intestino tem uma relação muito com a nossa pele. E às vezes eu vejo muita gente preocupada assim, até a gente viu isso na mentoria empreendedor digital. Eu vou me apresentar, minha pele tem que estar legal. Tem gente que é bacana passar uma base ou algo tal, usar um filtro às vezes no Instagram. Mas assim, você tá percebendo que eu vou falar, tá sempre aquela espinha surge do nada, minha pele tá sempre oleosa, não tá legal, as pessoas gastam muito em cremes, não tem problema gastar, investir nisso, na verdade é um investimento. Mas o intestino também tem muito com isso, né? Com a qualidade da nossa pele. Tem a ver? Tem, totalmente. Inclusive, a minha sócia aqui que trabalha comigo no consultório, ela é esteticista, a Dani, e a gente trabalha muito juntas nisso. Ela tem muitos pacientes com relação à pele, né? Então ela passa os cremes que ela tem que passar, mas ela deixa bem claro que não adianta nada a pessoa usar todos os cremes e não cuidar da saúde dela, não cuidar da alimentação. Então, o cuidado é um trabalho mútuo. Não adianta você querer um resultado só fazendo uma única coisa, né? Não adianta passar um creme um dia antes naquela espinha que surgiu e querer que ela suma no dia seguinte para você se apresentar. E o intestino está totalmente ligado a isso, pelo que eu te falei. Os neurotransmissores eles estão ligados a todo o nosso corpo. Então, o que a gente tem que fazer? Viu que a pele está totalmente desidratada? Beba água. Beba água porque você vai estar cuidando do seu intestino, da sua pele, do seu cabelo, é tudo no geral. E para a pele, a questão do intestino, né? Eu tinha uma paciente adolescente, até dei alta para ela. Ela tinha Aham. muito problema com relação à pele. E aí eu usei com ela, por um tempo, o probiótico.
o que que é o probiótico, né? Ele é uma cápsulazinha que vem com, sabe os operários que a gente precisa que estejam bem? Eu lembrei já do Yakult. Exato, também é muito bom, mas eu, quando a situação é crítica, eu tenho que passar ele em cápsula. Mas o Yakult é ótimo, né? Que toda avó falava, né? Toma isso aqui, que vai melhorar, tá cheio de bichinho aqui dentro, vai ajudar no seu intestino. Mas então, eu passei esse probiótico para ela, que nada mais é do que as bactérias boas que a gente precisa para o nosso intestino. Ela não quis mais largar o probiótico, porque a pele dela nunca mais teve problema com oleosidade, nunca mais teve Olha, problema com acne. Então foi um trabalho mútuo, é o que eu falo. Se a gente cuidar do nosso mundo aqui dentro, vai tudo fluir bem. E aí a nossa pele a gente tem que estar esse cuidado maior. Então assim, e que, vai preparar para uma palestra, né? Ai, minha pele está muito oleosa, ou então está muito seca, o que que eu faço? Surgiu uma acne. Beba bastante água, evita alimentos gordurosos, ricos em açúcar, sal e lembrem, não esqueçam do açúcar escondido nos alimentos. Uma coisa que eu vou ensinar aqui rapidinho, né, que está lá uhum. disfarçado nos rótulos, por exemplo, o suco de caixinha, né, vem lá, 100% natural. Olhem sempre a lista de ingredientes. Isso para tudo Olha, que vocês forem comprar. A lista de ingredientes, ela sempre vem de uma ordem do que tem mais para o que tem menos. Então, por exemplo, se o suco de caixinha tá lá, 100% natural, e você olha, o primeiro ingrediente é maltodextrina, açúcar invertido. Esquece que ele não é nada natural. Então, se geralmente a água, açúcar, e no final suco. isso, O isso, suco é é o final sempre da assim. lista. É sempre assim. Então, olhem o rótulo, sempre o que vier primeiro vocês priorizem. Mas quanto mais vocês olharem o rótulo, os ingredientes, valorizem aqueles nomes que vocês conhecem. Porque cada vez mais tem nomes desconhecidos nos rótulos. Então, façam isso. Olhem o rótulo com calma no mercado. Vai sem pressa, vai sem fome para o mercado e olhe com calma para você ingerir alimentos bons. E aí vai ajudar em tudo isso que a gente está falando, principalmente na pele. É, porque os produtos, os nomes que a gente não conhece, provavelmente são produtos artificiais. E aí, Isso. Alessandra, como é que é essa questão da água, né? A gente está caminhando já para o final aqui, e eu queria ouvir você um pouquinho antes o seguinte, dessa questão da água. Qual que é a importância de beber água? Você está falando aí com a questão do intestino, com a questão das fezes, com a questão da pele também. Porque assim, eu vejo muita gente, até que vai palestrar tudo, fala assim, não, mas eu bebo muita coisa, ele bebe muito café, ele bebe muito suco, mas não, a água em si não bebe. É importante, tem que beber água, água mesmo? Tem que beber bastante água. Água, gente, nada substitui a água, porque o nosso corpo precisa daquele fluido natural. Então, assim, por exemplo, a gente vai consumir um suco, muitas das vezes é o de caixinha, mas aí a gente está pensando, né? Ah, tô ingerindo um líquido, então tá ali substituindo a água. E não é bem assim que funciona, porque ele vai ter outros compostos que o nosso corpo vai separar e aí não vai funcionar exatamente da forma que o nosso corpo quer. Então, água é água, suco é suco, café é café e nenhum substitui a água. Então, a importância é para tudo funcionar melhor. Porque vamos pensar aqui juntos, né? Se o nosso intestino está funcionando bem, os neurotransmissores estão ali ativos funcionando. Qual é a chance da nossa palestra a gente ter um branco, o nosso intestino nos surpreender no meio da palestra? A gente ter problema com a nossa voz, que é muito importante, vai ser muito usada. Então, assim, a água em si, ela vai ajudar. Eu não sei, né? Às vezes a gente toma um suco e fica aquela coisa, a gente dando aquele refluxo e tudo mais, dá uma azia, e não é muito legal. Então, por isso que a água é priorizada, ela pura, porque ela vai te ajudar em todos os aspectos, no você se preparar para uma palestra. Também, veja só, não é que eu estou Ah, falando para você pegar agora, Leandro, você também, falando diretamente aqui, pegar, ixi, não bebi água o dia inteiro. Chega à noite, pega aquela garrafa de 2 litros, vira e fala, agora eu bebi a quantidade de água por dia. Não é bem assim, a água tem que ser fracionada. é porque eu vejo muita gente assim, pega aquela garrafão de 2 litros, aí bebe de uma vez, e aí já tinha ouvido alguém, acho que foi você que falou, que quando a gente bebe muita água, na verdade está jogando todos os nossos sais minerais tudo fora. Porque ela A gente pega. não, o corpo não vai ter aquele tempo de processar. Não, isso aqui vai para tal lugar, esse aqui vai para algum lugar. Não.
O nosso corpo ele precisa de tempo. Assim como a gente também. Não é chegar. O Leandro não vai chegar para alguém e falar: Ó, daqui a pouco a gente vai ter uma live, você tem que falar isso. Isso não. Existe uma preparação. Existe aquele momento. A gente não vai conseguir, a gente vai ficar nervoso, não vai conseguir falar nada. Então, E o nosso falando corpo da, demanda esse tempo também. eu vou só responder a pergunta da Maísa aqui. A Antônia Fabiana falou que achou fantástico essa parte do intestino, que Ai, realmente muito a gente show. não dá muito valor para isso e parabeniza pelo conteúdo. A Maísa está falando aqui, é verdade que a água muito gelada prejudica a voz ou é mito? Não, é verdade, tá? Isso eu já vou responder dentro da parte da oratória. Porque assim, é músculo, gente. Uma coisa é você nadar dentro de uma piscina gelada, dentro de uma piscina muito quente ou dentro de uma piscina a temperatura ambiente. Porque o que é a voz? É o ar passando num conjunto de músculos e ossos, que aí ela tem a caixa de ressonância projetada. Então, se esses músculos estão contraídos, porque o frio vai fazer isso, vai contrair, estão contraídos, estão mais pesados, isso vai prejudicar ali na hora. Então, assim, quem canta isso tudo, geralmente o que? Bebe coisa a temperatura ambiente, evita os extremos, tanto muito quente como muito gelado. É esse caso da piscina que eu citei para você. E aí, Alessandra, essa questão da água tal, a gente pô, foi fantástico. Então a gente começar a prestar atenção nisso daí, né? Que nosso corpo é toda uma máquina, isso tudo. E infelizmente está chegando já ao final, tem mais alguns minutinhos só. Eu Sim. queria que você tem alguma dica extra, algo que você queira, uma mensagem que você queira deixar para as pessoas. A gente falou aqui, gente, nessa live, recapitulando, sobre a questão da ansiedade, ferramentas, comidas, coisas que você pode te ajudar na ansiedade, pode te prejudicar de ansiedade. A gente falou da questão do intestino, qual a importância do intestino em toda essa parte nossa hormonal também, de neurotransmissores, como é que isso influencia no corpo. A gente falou como é que as nossas fezes, olhar para nossas fezes vai dar um sinal da quantidade de água. Parece que quando tem muita gordura, isso tudo fica tudo boiando, então a gente começa a ver, não é isso? Sim, Boia sim. tudo. Então a gente começa a ver as nossas fezes como um termômetro da nossa saúde intestinal, que vai influenciar na nossa saúde emocional. A gente falou da questão da água, como é que a água influencia nisso tudo, e junto com o intestino trata melhor da nossa pele para você aparecer bem naquela sua live, naquele seu vídeo também. E que você respondesse a pergunta da Maria, a questão do vinho. E o vinho, faz bem, faz mal? Como é que é essa questão do Então, vinho? né, a gente tem que ter um cuidado com as bebidas alcoólicas para não estar descontando também emoções naquilo ali. E porque muita gente fala, né, vou tomar uma taça de vinho para relaxar antes daquela live que eu tenho que fazer com o Leandro amanhã, ou daquela palestra. E aí acaba impedindo que você consiga memorizar as coisas que você precisa, não vai te ajudar tanto. Mas se for uma tacinha, não tem problema nenhum, só não esqueça de beber água. É, porque a questão do vinho é que ele relaxa. Então, assim, se você vai dar uma Sim. palestra, vai falar não sei o quê, é bom que você não beba muito, porque o seu estado de atenção está baixo. Vai diminuir. É Tá, vou igual para beber um vinho. dirigir. É o que a gente falou É, para dirigir. Não pode dirigir alcoolizado. Por mais que seja um pouquinho, não pode, porque tira o seu estado de atenção e causa um acidente. A mesma sim, coisa na palestra. sim. Bom, Ale, gente, vamos já chegando. É, Não, passa não, 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 rápido. não, Viu? não. Parece que o pessoal fala que uma hora é muito tempo, mas passa muito Não é não, rápido. passa rapidinho. A gente tinha Eu- muito mais coisa para falar aqui, ó. Me fala aí, Alessandra, fala do seu canal, que você pôde dar uma trabalhada aí na Semana Empreendedor Digital. Deixa uma mensagem para as pessoas para a gente finalizar. Gente, se vocês gostaram, comentem aqui. Eu tô Fale, vendo depois eu vou muito abrir, coraçãozinho aqui já, ó. depois eu vou abrir uma caixinha aqui no meu canal também para vocês darem um feedback para deixar lá, tá bom? Fale aí, Isso. Alessandra. Então, gostei muito de estar participando aqui. Espero que eu tenha ajudado bastante com muitas dicas, porque minha intenção sempre foi estar aqui para somar, para estar ajudando aí nesse nervosismo que eu sei o que é, que é muito difícil. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Como o Leandro falou que vai deixar uma caixinha aí, eu vou deixar no meu Instagram para quem ficou com alguma dúvida e quiser tirar essa dúvida, corre lá no meu Instagram que eu vou deixar a caixinha para vocês deixarem qualquer pergunta, seja E sobre o que a qual gente é? falou hoje, @alegulonutri. É só entrar lá que vai estar tudo certinho. E bebam água, cuidem do intestino de vocês. Não tenham vergonha de olhar as fezes de vocês, que é muito importante. O xixi também, ele dá alerta para a nossa saúde. E valorizem a saúde de vocês, se alimentem bem, bebam bastante água. E é isso.
Tá bom, Alessandra, te agradeço. E ó, quem está assistindo aqui, a live fica aqui disponível também, 24 horas no Story, ou vai estar no IGT. Depois eu vou salvar no YouTube, então não deixem de compartilhar com os amigos de vocês. E semana que vem a gente começa a Semana Empreendedor Digital, que é uma semana para tirar da inércia aquelas pessoas que são empreendedores e querem fazer vídeo, querem aparecer no Instagram, mas tem medo, tem receio, tem problemas com oratória, com a imagem, com tantas coisas. Então o link de inscrição está lá na bio aqui no Instagram. Gente, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, Lê.